Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra. O ano era 1857, quando Mendel retornou para o mosteiro e começou seus trabalhos com hereditariedade. Essa abordagem em seus experimentos veio de sua vivência com a física e a matemática, em especial a análise combinatória, que possibilitou que ele representasse o resultado de suas descobertas. Mendel estudou cruzamentos entre plantas de ervilhas da espécie Pisum sativum, analisando a herança de características como a cor da semente, a altura da planta e o formato das vagens. Destacar a teoria da mistura, comentando que era a teoria aceita em 1856 para a compreensão de transmissão das características repassadas de pais para filho, ou seja, acreditava que os filhos herdariam as características de seus pais por um processo de mistura do óvulo com o espermatozoide. Após encontrar as linhagens puras, Mendel começou a realizar cruzamentos de polinização cruzada. O procedimento consistia, por exemplo, de retirar pólen de uma planta com semente amarela e depositá-lo sob o estigma de uma planta com sementes verdes. E então, todas as ervilhas de plantas cruzadas vieram lisas, apesar de seus pais serem lisos e enrugados. Mendel plantou todas as lisas. Depois de um tempo, as ervilhas que foram plantadas já eram adultas. Mendel deixou elas se reproduzirem por conta própria. Consequentemente, apareceram as enrugadas. Então, os fatores enrugados apareceram nos pais lisos. Mas por que apareciam em algumas de suas ervilhas? Mendel contou quantas ervilhas eram lisas e quantas eram enrugadas. Depois de um tempo, ele contou 7.324 ervilhas. Aproximadamente 6.000 delas eram lisas, como de seus pais, e menos de 2.000 eram enrugadas. Essa era uma proporção de 3 para 1. Mendel imaginou que se uma ervilha contém os fatores lisos e enrugados, metade do pólen que ela produz conterá o fator liso e metade o fator enrugado. Os óvulos seriam divididos da mesma forma. Durante a reprodução, havia exatamente os modos de combinação do pólen, com o óvulo liso com liso, lisa com enrugado e enrugado com liso, e enrugado com enrugado. Mas Mendel sabia que a ervilha com fator liso seria liso, pois o liso seria o fator dominante. Então, somente aquelas que teriam o fator enrugado com enrugado que realmente seriam enrugadas. Isso explica porque havia 3 vezes mais lisos que enrugados. A partir de seus experimentos, Mendel chegou à conclusão que os filhos herdam características dos seus pais por meio dos genes. Quando da fecundação do óvulo pelo espermatozoide à formação do zigoto, que carrega informações genéticas do pai e da mãe. Em fevereiro de 1865, Mendel esperava ansioso na Sociedade de Brno para a Ciência Natural. Lá, ele explicaria como a hereditariedade funciona. Em sua maleta estava toda a sua pesquisa. A reunião foi um desastre. Eles esperavam um debate sobre plantas e tiveram uma palestra de matemática, cheia de estatísticas e fórmulas incompreendidas. I am lost.